A Petrobras atingiu o maior preço nas suas ações nos últimos 12 meses e ainda assim uma das maiores cotações nos últimos 10 anos. De fato, as ações da estatal dispararam esse ano, está entre as maiores valorizações e ainda assim guiada por um rally do petróleo que ainda ganha maior proporção agora diante da guerra que está acontecendo em Israel. Então aqui nesse vídeo nós vamos comentar sobre a Petrobras, saber o que nós podemos esperar dela e se de fato ainda vale a pena entrar nesse ativo depois de tanta valorização e de dividendos que talvez podem não ser mais tão altos. Então assista esse vídeo até o final, eu aguardo a sua presença. Para a gente entender o panorama atual que a empresa vem enfrentando, é importante dar alguns passos atrás e entender o contexto geopolítico que a empresa está inserida, principalmente desde o ano passado. Porque, passada a pandemia, pelo menos o auge da pandemia, a gente estava enxergando uma redução no preço do petróleo. Só que logo depois veio a guerra entre Rússia e Ucrânia. E a Rússia, sendo um dos maiores principais produtores de petróleo no mundo, fez com que todas as sanções que foram aplicadas a ela, todo o risco que naquela ocasião era exacerbado, fez com que o preço do barril de petróleo disparasse. Estava ali abaixo, bem abaixo de 100 dólares, na casa de 80, 90, e depois que aconteceu a guerra, os preços dispararam, ultrapassaram durante algumas semanas a barreira de 120 dólares, 130 dólares o barril, que de fato, naquela ocasião, era um preço super esticado. Muito porque não só o risco, né, de você ter um grande produtor de petróleo desfalcado, né, com as sanções sendo aplicadas contra a Rússia, mas porque também qualquer navio, né, que fosse entrar e fazer todo o transporte, a exportação e importação daquele diesel, daquele óleo, teria que pagar um custo muito alto do frete. Nenhuma operadora, nenhuma companhia marítima queria entrar com seu navio por lá, assim como as empresas de seguro, resseguro, todas elas aplicavam, né, um prêmio muito grande por fazer aquele transporte da Rússia. Então não só você tinha aquele problema da Rússia estar exportando menos, mas também você tinha todo o contexto logístico que fez com que esse preço disparasse. E depois, passado alguns meses em que os problemas, pelo menos marítimos, no transporte e tudo mais, tivessem sido controlados, ou pelo menos não estava sendo precificado mais tanto risco, apesar da guerra continuar por lá, mas a gente começou a ver o preço do petróleo voltando a cair. Caiu abaixo de 100 dólares, 90 dólares, 80 dólares e foi continuando a cair. Até que chegou depois de um momento que isso já não começou a ficar mais tão vantajoso para alguns países da OPEP, por exemplo. Arábia Saudita, a própria Rússia, Irã e outros países que faziam parte desse conglomerado. Porque se o petróleo está muito baixo, esses são os principais países exploradores, eles iam ganhar menos dinheiro. Então depois que o petróleo começou a cair, alguns desses países cortaram as suas produções diárias justamente para reduzir a oferta diante de um contexto que a demanda também estava começando a ficar mais enfraquecida por causa de uma crise econômica global, um aperto monetário. Então os países da OPEP reajustaram a sua oferta diante de uma demanda mais enfraquecida por causa dessa crise econômica, o que fez novamente com que os preços subissem. Afinal de contas, menos petróleo estava sendo produzido. E aí, nesse caso, voltou o rally de petróleo, ultrapassando 80 dólares o barril, 90 dólares o barril, e aí sim estava naquele contexto. Foi aí então que estourou agora a guerra que está acontecendo em Israel e que pode ter um impacto muito grande. Porque vamos lá, Israel, como país, não é um produtor de petróleo, mas o Hamas e o Hezbollah, que são as duas facções terroristas, são patrocinadas pelo Irã. E o Irã é um grande produtor de petróleo, tem hoje cerca de 17% das reservas mundiais e ainda é o oitavo maior produtor atual. Então hoje está sendo precificado, e é por isso que o petróleo disparou nesses últimos dias, se refere a um possível fato dessa guerra escalar, tomar maiores proporções e o Irã for obrigado a entrar nessa guerra. Só que se isso acontecer, a gente entende que os Estados Unidos podem colocar uma sanção econômica em Irã, assim como aconteceu com a Rússia, e nesse caso o Irã, controlando um estreito muito importante, uma grande rota comercial que é o Estreito de Hormuz, poderia simplesmente fechar as negociações, pararem de fazer o escoamento de petróleo via esse estreito, ou até mesmo outras exportações que o Irã poderia fazer ao restante do mundo, e o preço do petróleo voltar a se disparar. Então, a alta do petróleo especificamente não é sobre Israel, mas sobre a escalada que isso vem acontecer, tomando proporções maiores, e aí, consequentemente, o preço do petróleo iria disparar. É fato que hoje a gente, pelo menos o mercado, não precifica uma escalada na guerra.
Afinal de contas, o próprio Estados Unidos já deu uma declaração em que pediu para que o Irã não avançasse, não subisse o tom dessa conversa, que poderia tomar proporções avassaladoras. Só que, infelizmente, guerra é isso. A gente não espera, a gente sempre espera que nada vai acontecer, mas eventualmente uma coisa ou outra sai do controle e guerras explodem. Então, a gente não está precificando esse risco hoje, mas infelizmente não é impossível disso acontecer. Ou seja, ninguém aqui está torcendo para que a guerra escale e, consequentemente, o preço do petróleo se eleve somente para a Petrobras produzir resultados melhores. Ninguém aqui vai fazer isso uma vez na vida. Mas fato é que, se acontecer, a Petrobras, como sendo uma empresa independente, que nem esse quesito da guerra, ela vai acabar sendo beneficiada, produzindo resultados mais fortes, simplesmente porque ela é uma produtora de petróleo. Os resultados podem vir muito fortes, principalmente pela base de ativos que a Petrobras tem. Afinal de contas, ela é exploradora do pré-sal, que é um ativo único no mundo. Então, quanto mais o dólar, quanto mais o petróleo está alto, até mesmo quando o dólar também dispara, esses efeitos são muito positivos para a estatal. Porque quando a gente pega o custo da Petrobras em extrair o petróleo, por exemplo, do pré-sal, ele é muito barato. Ele fica aqui na casa de $5, hora para menos, hora para mais. Então, assim, é um custo muito competitivo, hora até mesmo menos de $4. Então, você pensa, no caso, o custo dela extrair está na casa de $4 no pré-sal. Só que o preço do barril de petróleo está na casa de $100. E se disparar, se for acima disso, é mais margem que a empresa tem para trabalhar. Então, consequentemente, quanto maior essa margem, mais a empresa se torna lucrativa, mais ela pode gerar caixa e, consequentemente, mais ela pode distribuir isso em forma de dividendos. A gente viu isso acontecer nitidamente ano passado, quando, por causa da guerra na Ucrânia, o preço do petróleo disparou e a empresa conseguiu gerar caixa demais. E ela se tornou uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo. É verdade que agora, nesse ano, algumas coisas mudaram. A própria política de dividendos da Petrobras não é mais tão forte igual antes, reduziu um pouco da sua política. A política de precificação também do refino, do combustível, do diesel, também já não é mais tão atrativa, ou pelo menos é mais imprevisível do que era antes. Então, é fato que os dividendos da Petrobras, eles vão ser sim menores do que no ano passado por diversos contextos, diversas conjunturas. Mas ainda assim ele pode ser muito forte, principalmente se o preço do petróleo continuar crescendo. E além disso tudo, não só o resultado da Petrobras ele pode vir muito forte, como a própria ação também se valorizou. Muito porque até ano passado a gente tinha um grande risco dessa política de preços se alterar, o que foi alterado, a gente não entender muito bem o que acontece. Fato é que o segundo trimestre desse ano de 2023 começou a ter uma defasagem muito grande no preço que está sendo operado no mercado internacional frente ao que a empresa estava vendendo no mercado nacional. Então, mesmo que os seus resultados ainda estivessem muito fortes, as ações ainda estavam sofrendo porque tinham um temor sobre como a empresa iria reagir em caso de alta no preço do petróleo. Só o que aconteceu agora é que a Petrobras também conseguiu fazer ali alguns reajustes a fim de reduzir, de mitigar um pouco a diferença do que é vendido nacionalmente para o que é importado. Então, olha só, os resultados da Petrobras vão continuar fortes por causa ainda do preço do petróleo muito elevado, como também as ações que antes estavam sendo precificadas com risco muito alto, agora reduziram porque a Petrobras está conseguindo repassar o aumento de custos internacional. Por causa desses dois fatores, o que a gente viu é que nas últimas semanas muitos bancos de investimento reforçaram o seu otimismo com a estatal, justamente por estar passando durante uma fase que é muito boa. Então, por causa desses dois fatores, a gente acompanhou ao longo das últimas semanas vários bancos de investimento reforçaram o seu otimismo com a Petrobras diante de resultados muito bons que ela possa vir a divulgar logo mais. Isso fez então com que todo mundo voltasse os olhos para a companhia e as ações disparassem. Mas ao contrário desses bancos de investimento, eu ainda considero as ações da Petrobras com alto risco. Muito porque eu entendo que se alguma coisa fizer o preço do petróleo escalar, a Petrobras não vai ter margem para fazer esses reajustes, ou seja, ela vai operar com defasagem, assim como já aconteceu há algum tempo atrás. Porque para pensar, se o preço do petróleo continuar subindo, vai fazer com que toda a economia suba de preço, porque o combustível é a base da economia, é a base da indústria do transporte. Então, se o preço do petróleo sobe, tudo no Brasil vai subir de preço, a inflação vai aumentar, que é justamente o que o Lula mais reclamava, mais colocava seu impacto. Então, provavelmente, ele vai querer segurar, congelar um pouquinho o preço na Petrobras. Então, além de enxergar possíveis ruídos políticos que venham acontecer com a Petrobras
que possa impactar ali o preço das suas ações, eu também vejo que hoje o preço das ações ele é bem maior do que já foi um tempo atrás. Então antes, por mais que ainda existisse muito risco na tese, pelo menos a ação era tão barata, mas tão barata, que valia a pena você correr o risco para ter um grande potencial de retorno, uma relação risco-retorno favorável. Hoje eu já não enxergo isso mais. Então eu vejo risco político, risco de governança corporativa e uma ação que já não é mais tão descontada. Assim como hoje a gente entende que ela não vai ter uma distribuição de dividendos tão alta mais. Ainda vai ser boa? Sim, vai ser muito boa, mas bem aquém do que ela distribuiu ano passado. Então, diante dessa conjuntura, eu não enxergo uma margem de segurança suficiente na empresa. Agora, por outro lado, a gente tem no Brasil outras empresas petrolíferas que vão aproveitar essa tese de preço do petróleo mais caro e ainda assim não tenham esse risco de governança corporativa, não tem nenhum risco político. Então, por isso, hoje eu estou posicionado em outras ações que, ao meu ver, tem uma relação risco-retorno mais favorável. Eu posso ganhar mais, que ainda assim são ações mais baratas, e que elas vão ter um risco político, um risco de governança corporativa, que é muito menor. Então hoje, se você quer saber quais são as principais recomendações de investimentos, no Simpla Club nós temos todas as análises das principais empresas do Brasil nesse setor. Tanto a Petrobras, como também 3R Petróleo e também a PetroRio. Então se você quer receber essas melhores recomendações de investimento, é só você acessar aqui o link na descrição desse vídeo para você ter acesso então, durante 7 dias gratuitos ao Simpla Club e pegar as melhores recomendações de investimento, não só em ações, mas também em fundos imobiliários, em ativos no exterior e também em renda fixa. Chegamos então ao final desse vídeo. Se você gostou de todo esse conteúdo, se você entendeu o que está passando hoje no contexto geopolítico, com a Petrobras, com o preço do petróleo, curta aqui esse vídeo, porque assim eu vou saber que você gostou desse material e a partir disso eu posso produzir mais conteúdos exclusivos para você. Então retribui aqui com esse like, porque assim você pode ajudar até mesmo você a ter uma carteira mais ajustada e ainda assim poder aumentar a sua rentabilidade, fazendo boas escolhas, tomando boas decisões. Então espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, eu espero você na próxima. Muito obrigado e até mais.